Bueno, hoy eu quero falar de Efésios capítulo 4, versículo 7, do 1 ao 7. Vale? Nós outros estamos em um tempo maravilhoso, porque estamos compartilhando o livro de Efésios. Efésios era uma cidade da costa ocidental da península da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Era uma das cidades mais importantes de Roma e chegou a ser, em um tempo, a capital da província da Ásia. Pablo, que é o protagonista que escreveu a carta, inspirado pelo Espírito Santo, esteve ali 2 vezes. A primeira vez foi um tempo breve e a segunda vez foi um tempo mais largo, 2 anos. Então, na segunda vez, fundou a igreja de Éfeso. Foi perseguido, maltratado, mas a palavra de Deus foi implantada nesse lugar. E o plano de Deus é perfeito. Quem crê aí? Pablo sabia que o plano de Deus é perfeito. Pablo sabia também que o desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo. Todos. Tanto que está nas drogas, que está na café, que está na pornografia, na prostituição. Não sou eu que estou falando isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para alguns, para todos que em Ele crê. Aí vem a parte, por que Jesus ha hecho isso? Para que não pereça, mas que tenha vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Pablo confirma, porque isto é bueno e agradável delante de Deus, de nosso Salvador, el qual Deus quer que todo el hombre seja salvo e venga a conhecer a verdade. O que hacía nosotros escravos del mundo? O que hacía tu na vida que tu levava no mundo? O que havia o André nas drogas, na vida torta que ele andava? La falta de verdade, de conhecimento. Disse aqui, presta atenção, para que todos conozcam a verdade. Quando a verdade entra na mente do ser humano, ele disse, que tonto eu era. Madre minha, por que havia eu isso? E o único que pode implantar essa verdade na cabeça de uma pessoa não é madre. Minha madre falava comigo a hora, não haga isso. Quando minha madre virava a espalda, eu hacía o que era malo. Por quê? Porque não entrava na minha cabeça. Ela a única pessoa que pode cambiar essa coisa dura que temos aqui, não é minha sogra, não é minha esposa, não é meu filho. Tem pessoas que depois que eu tenho filho, minha vida cambial, sim, em parte, mais dívida, mais fatura para pagar, meus filhos abrem a nevera 500 vezes ao dia, come como uma hormiga. Eu prefiro uma casa de hormiga na minha casa do que meus filhos. Cambia a sua vida financeira, pero aqui só o único que pode cambiar é o Espírito Santo do Senhor. Então, se Deus está dizendo, e o Espírito, quando entra com a verdade, clareia. Já entrou em um quarto escuro? Tu não vê nada, não? Pero quando tu dá um interruptor, que passa? Pá. Em minha casa, eu sempre dou com o dedo aqui. Eu não sei se vós também. A hora no verano, como andamos sem sapatilha, no inverno sim, com a chancra, pero a hora no verano, eu ando sem sapatilha, ele dedo meu que era assim, pero dá vontade de abrir um palavrota, pero eu digo, glória a Jesus. Não? Porque não veio. Nós outros não vemos. Nossos olhos estão cerrados. Pero não é os olhos, é isso aqui, ó, a cabeça. Então, seu desejo de Deus é que todos conoscam a Jesus. A verdade. Deus não só tem um desejo que sejamos salvos, mas também é criado métodos e meios para os que não conhecem, venga a conhecer. E depois que conhecemos a verdade,
Deus disse, a hora já conhece a verdade, tu se vira, haz lo que tu quiera. É verdade isso? Deus cria arma, possibilidade para tu se manter em la confissão de la palavra. Irmão André, eu não sei por que as pessoas se apartam do evangelho, por que as pessoas não querem mais o evangelho. Isso não é a culpa de Deus. Deus não teria entregado tu hijo para a hora de dizer, poxa André, me arrependi, hein? É que tu é duro, hein? Nós de fato tu decir que eu sou malo. Tem um amigo meu que disse, André, no trabalho, bueno, algumas pessoas, André, que bueno eres tu. Eu digo, mentira, pergunta a minha esposa. Deus não precisou perguntar a minha esposa se eu era malo, ou perguntou minha madre. Não, ele já me conhecia, ele já sabia quem era nós outros. Ele te ha escorrido a ti com esse defeito tuyo, com esses problemas. Se tu era tão bueno, tu morria por mim, ou morria pela humanidade. Pero todos nós outros estávamos na mesma carreira do pecado. O pastor Ramão, quem conhece aqui o pastor Ramão? O fundador da igreja. Um homem já de 70 e pico de anos, um inglês, o que fundou a igreja. Disse uma coisa interessante que até hoje eu lo guardo. Alguns aqui vai se acordar. Nunca bebi, nunca passei noite em claro, só tenido uma esposa, nunca usei droga, sempre fui um homem correto e depois virei pastor. Pero eu, com toda a minha qualidade que eu tinha, eu estava indo para o inferno, junto com cada um que fuma, bebe e hace lo que quiera. Eu disse, uau! Porque temos a tendência de rusgar, de qualificar meus defeitos com o defeito de outro. Bueno, eu não fumo, pero esse fuma. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus sabia que tu e eu, depois que aceitaríamos a Ele, volveríamos cair. Volveríamos pecar. Falhar. Quem aqui não tem pecado, levanta a mão. Pediu perdão, te perdono, meu irmão. Todos nós outros pecamos. Todos nós outros. Por quê? Porque Deus já sabia, não hace falta Maria chegar para Jesus e dizer assim, aí o André é tão pesado, o André é pecador. Não, ele já lo sabe. Davi disse, Senhor, se eu barro o mar profundo, aí tu está. Tu me conhece me deitar e me levantar. Mesmo que a palavra não venha na minha boca, tu já conhece. Ele já sabe. Então é por isso que ele criou métodos e meios para que nós pudéssemos permanecer firme. Seguimos o livro de Efésios, capítulo 3. Semana passada, semana retrasada, e lá outra semana predicou Silvia, logo predicou Adriano, logo predicou Glória e José Carlos. Eles falaram do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3. E falaram que esse livro de Efésios indica coisas maravilhosas do Senhor Jesus Cristo, que é hecho por nós outros na cruz do Calvário. Indicou, Sônia Maestra sabe o que significa, indicar, ou seja, os 3 primeiros versículos indicou o que Jesus conquistou na cruz para nós outros. E a primeira palavra é Efésios capítulo 1, versículo 3. Presta atenção, não precisa tu ler, eu vou ler para vós outros. Mira só, a tradução talvez não é igual a tua. Disse, toda alabança seja para Deus, el Padre do nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos ha bendecido, repita comigo, nos ha bendecido. Mais alto, por favor, nos ha bendecido com toda a classe de bendições espiritual no lugar celestial, porque estamos unidos com Cristo. Incluso antes de haver hecho o mundo, Deus nos amou e nos eligiu em Cristo para que seamos santos e intacháveis a su ojo. Deus decidiu de antemão adoptar-nos como membro de sua família e acercar-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Agora mira a parte, eu quero ouvir um glória de tu parte. Disse, e isso é precisamente o que ele queria fazer. Lhe deu grande gosto salvar a nós outros.
Nos apraziu a Deus salvar pecadores imundos como nós outros. Porque aqui nós fazemos coisa para os que são melhores. Pero Deus não mira com os olhos do homem. Ele disse, sim que eu vou fazer, me dá igual que o André cheirador de cocaína, lhe gusta as festas, lhe gusta o baile funk, lhe gusta toda a porqueria do mundo, pero eu vou salvar o André. Eu creio que a hora está passando assim, quem era tu antes e quem é a hora. Lá atrás tu já não está mais, delante tu já não está, pero tu já está aqui, ó. Já deu um passo. Atrás quedou. Deus cambiou algo. Deus transformou algo. Pero Ele quer seguir transformando, porque Ele lo quiso. Esta é a realidade de Cristo para todos que entregaram sua vida a Jesus. Quero agora fazer uma pausa, abrir um parênteses. Todos aqui aceitaram a Jesus? Levanta a mão. Quem todavia não entregou sua vida para Jesus? Por favor, só para me ver. Só não vou rusgar. Levanta a mão assim. Quem não entregou a vida? Quem não entregou? 1, 2. Então, se a maioria é crente, não? Há parte da Bíblia que não são para os que não é crente, todavia. Eu não posso exigir coisa de pessoas que todavia não é crente. Está me entendendo? Há parte da Bíblia que pertence somente ao povo de Deus. Se tu, todavia, não entregou tua vida para Jesus, tu está isento dessa palavra. Não serve para ti. Porque eu não pode ter compromisso, eu tenho um compromisso com minha esposa e com meus 3 filhos. Porque são minha família. Deus não pode ter nenhum compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não pode cobrar de uma pessoa que não aceitou. Nos indicativos do capítulo 1, 2 e 3, que Deus é bendecido, que nós outros estávamos mortos, Deus nos escorreu desde o princípio. Agora, todos esse indicativo é solo para os que aceitaram o compromisso com Cristo. Por isso que muitos que não têm bendições de Deus, não pode pedir a Deus. Todos não são filhos de Deus. Opa, André, isso já é complicado. Não. Só é filho de Deus quem entregou sua vida para Jesus. Então, se essa palavra, talvez tu que não aceitou Jesus, pero André, eu quero essa palavra. Hoje é dia de aceitar Jesus. São indicativos. Pablo está informando que tudo que Deus ganhou, Jesus, na cruz do Calvário, é para nós outros. Pero isso, André, é que eu não lo vejo, meu bolsillo sigo com problema. Claro, a parte B, por fé. Se não for por fé, não vamos obter nada de Deus. Chega de igreja que não quer andar no que Deus preparou para nós outros. Não venha para a igreja pensando, eu conosco um que disse, que Deus é tão malo, eu queria que Deus viesse com uma varilha e cambiaria a nossa vida. Isso nunca vai passar. Deus já deu os indicativos, informou o que tu já tens na região celestial. Eu sinto porque estou melhorando, pero siga aí o portunhol, sabe? Te prometo que eu estou melhorando. Deus já te deu. Deus está informando. Pablo está dizendo, vós outros já têm isso. Vós outros já receberam isso da parte de Deus. Aqui temos uma responsabilidade para cumprir. Uma coisa que pode funcionar se não cumprimos a palavra. Preste atenção. Mateus capítulo 7, Jesus começa a falar com os fariseus. Os fariseus eram os homens entendidos em la lei. Eles conheciam a lei de arriba abaixo, pero tinham um problema. Qual, André? Me pergunta, qual é o problema, André? Pergunta, qual é o problema? Eles não obedeciam à palavra. E Jesus chega a hora. Jesus não teve problema com Satanás, não teve problema com os impíos da época. Com quem Jesus teve mais problema? Com os fariseus,
conhecedores da lei, que eles creiam que só conhecer, só vir à igreja, só sentar e só escutar a palavra, já era melhor do que todos. Não, tinha um problema, tinha que obedecer. Se tu não escuta, vem no culto, porque a carne não se converte, nunca, ela se acostuma. Vou dizer uma coisa, tu pode, sim, vou na igreja, vou limpar a igreja, vou trabalhar na igreja, como disse minha esposa, vou fazer isso para a igreja. Tu pode predicar na carne, tu pode subir aqui e cantar na carne. Quando eu digo carne, eu digo emoção. Tu pode evangelizar na emoção, porque a carne não se converte. E se tu vem várias vezes na igreja, e se tu sabe algum versículo e não ponga em prática, a carne ela se torna religiosa. Eu sei mais, eu canto melhor. Tudo isso é uma pessoa que está inclinado para a carne. Assim era os fariseus. Eles vinham com todo preparo, pero não agradava a Deus. Não podemos aceitar coisas e não obedecer a outra parte. Pablo foi o mais grande dos apóstolos do Senhor Jesus. Seu encontro com Jesus, seu encontro com Cristo, lhe trouxe uma responsabilidade tão grande que Pablo foi o maior predicador, maior apóstolo e o último dos apóstolos. Escreveu 14 cartas no Novo Testamento. O Romano, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timoteu 1 e 2, Tito, Filimão e Hebreu, que temos aí uma dúvida se foi Pablo ou não. 14 epístolas, porque Pablo sabia que ele ia ser grande, mas ele sabia também que ele tinha responsabilidade. Aquela bendição de Deus, todo mundo quer. Aleluia, glória. Pero tinha responsabilidade. Disse assim, Pablo, 9:10 de Hechos dos Apóstolos. Jesus a hora encontra com Saulo, derruba ele do cavalo. E a Bíblia diz que ele manda Saulo ir para a casa de um tal, na rua tal, na direção tal, cego. E Deus a hora consulta outro servo, que se chamava Ananias. Pero quando Ananias escute lá a proposta de Deus, Ananias fala, Senhor, está brincando comigo. Como vou eu encontrar com esse homem? Porque tenho escutado muita coisa desse homem. Esse homem pega os zirro tudo. Aí Deus diz, tu imagina, tu está falando com um criador, está com medo de um homem. E Deus disse, vai, porque esse é um escolhido para mim. E vou ensinar a ele o que é sofrer pelo reino de Deus. Esse é sofrido. Esse é sofrer. Eu me quedei em casa 4 dias. Jueves, viernes, sábado e domingo. E semana retrasada, minha esposa veio com uma conversação dizendo, hijo, temos que fazer um ajuno para poder trabalhar em nossa casa. Digo, bueno. Fazer um ajuno? Vamos sim. Bueno. Então, se eu entramos no ajuno miércoles às 12 da noite. Me quedei 1, 2, 3, até domingo às 4 da manhã sem comer nada. Não estou fazendo isso para me engrandecer, hein? Eu te pergunto, me custou? Muito. O problema é que eu tenho que fazer comida para os soldados que eu tenho em casa. Minha mulher fez uma hora assim de pollo no horno e disse, carinho, vai mirar o pollo no horno. E eu mirava o pollo e dizia, está repreendido no nome de Jesus. Me custou? 3 dias? Sim. Há sacrifício para a fé. Se tu não passa tempo lendo a Bíblia,
Se tu não passar tempo orando, sacrificando sua carne, não pensa que vai receber alguma coisa de Deus. Temos que fazer sacrifício. André, alguns estão pensando, mas Jesus fez o maior sacrifício, pero não lança toda a responsabilidade no que já é hecho. Nós temos a nossa parte. Jesus já nos indicou o que ele já é hecho por nós. Agora vem a parte... tem uma coisa que eu anotei aqui interessante. Eu trabalho na construção e eu quero ser autônomo, porque eu escuto que os autônomos ganham muito dinheiro. Pero, na outra parte, também escuto que os autônomos pagam mais do que não sei o quê. Tem que declarar a cada 3 meses. Aqui, quando ganha, me zorro. Pero aqui, já me pongo triste. Eu não posso ser autônomo e não querer pagar lá outra coisa. Tu não pode aceitar as bendições de Deus, as coisas que Cristo ha hecho por nós outros, e não querer aceitar a outra. Estão entendendo? Eu não posso aceitar que eu já sou herdeiro com Cristo, que eu já tenho a salvação, que Deus me deu a salvação, pero eu não guardo a salvação com temor e temor. O André está falando muito. Deus quer que cada um de nós aceitamos as bendições, pero também aceitamos os compromissos que temos. Esse é o problema. Todo mundo diz que é filho de Deus. É verdade ou mentira? A gente encontrei uma mulher no parque. Bueno, tive que sair com meus filhos. Já estava 3 dias ajunando. Tampouco vou estar em casa. Fui sair comigo. Tenho que fazer meu compromisso. E veio uma mulher. Deus enviou uma mulher. Olá, como está? Bueno, nós falamos com toda a gente, até com o perro na casa. Olá, como está, mulher? Tudo bem? Não sei o quê. E disse, e meu marido se ha ido? Assim. E eu não perguntei nada. Em pessoa de fi, porque estava llena. E a Bíblia diz que essas pessoas vão buscar a luz. Em pessoa de fi, desses problemas e tal. E disse, a mim não me importa se meu filho for homossexual. A mim não me importa se passa isso. Meu marido é um desgraciado, me abandonou e tal. E eu disse, Senhor, madre minha, como está a cabeça dela gente? Se eu não perguntei nada a essa mulher, se eu não falei nada, o que quero dizer uma coisa, o compromisso tuyo, muitas das vezes, vai ser para cuidar de outra pessoa. O tempo que temos, não tenho tempo, sim, o tempo é um solo, 24 horas para todos. Pero não temos tempo para outras pessoas. As bendições que ganhamos não é para quedar guardada para mim, é para transmitir para outras pessoas. Eu disse, uau, Deus me ha traído aqui para predicar para essa mulher. E começamos a falar. E logo, falamos de Jesus Cristo, disse que não queria, que tem sua religião, que amava a Deus. Digo, bom, não podemos ver nada. O capítulo 4 de Efésios, vamos entrar em matéria, vai falar para nós de los imperativos de Deus. Quem sabe o que significa a palavra, o verbo imperativo? Quem disse alguma coisa? Não sou tão bueno também, eu nunca fui bom aluno. Dá uma ordem. E o capítulo 4 de Efésios, paramos no 3, agora começamos no 4. Ele vai nos dá ordem. Estava tão bom o capítulo 1, 2 e 3. Sim. Pela hora, tu não pode cumprir o 4 se tu não correr o 3. Se tu não cumprir o 3, primeiro, o 4 não te pertence. Não é assim que a madre diz? Se não aprovar, não tem regalo. Se não hace isso, não tem isso. Não é assim que a madre diz? Quer a bendição de Deus, quer ser forte na região celestial, quer ser bendecido, pero o capítulo 4 diz assim, me acompanha comigo, Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim, por isso eu, que estou preso por la causa do Senhor, lhe ruego que viva de uma maneira digna do chamado que ha recebido. Madre minha,
Sônia, lê para mim, que tu lê melhor do que eu. É maestra e é espanhola. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Disse, eu, Pablo, que estou preso por la causa do Senhor. Pablo está dizendo, eu estou aqui em la prisão, em la cárcel, porque estou predicando o evangelho de Cristo. Aleluia. Não entenderam, vosotros? Deus está buscando pessoas que tenha esse valor, esse compromisso. Me dá igual se eu estou aqui, me dá igual se estou trabalhando aqui, me dá igual se estou padecendo, pero aqui estou cumprindo com a vontade de Deus. Aí ele disse assim, eu ruego, que é um imperativo, eu te ordeno a vosotros, que para obedecer 1, 2 e 3 de Efésios, tem que cumprir isso, que andei em la vocação de vosso chamado. Levanta a mão quem foi chamado aqui por Deus. Levanta a mão, por favor. Todos, não? La vocação que Deus ha chamado cada um de vosotros. André, Deus me chamou. Para ser drogado, não. Para ser alcoólatra, não. Para ser prostituta, homossexual, não. Deus sacou nós outros daí. Agora, temos um chamado. Outra palavra diz, para o chamado digno. É na ordem ou não é na ordem? Haga isso. Anda de acordo. Quer dizer que eu sou crente, aceitei a Cristo, sou bendecido, abro a boca que sou filho de Deus, pero quando chega em momento de la obrigação, isso não é para mim. Deus diz, la bendição quiere, pero compromisso não quiere. Quiere isso, pero não quer deixar isso. Não podemos aceitar uma coisa e rechaçar outra. Não podemos rechaçar outra e não aceitar a outra. E aceitar a outra. Igreja, ruego que viva de uma maneira digna del chamado que ha recebido. Quer dizer que eles escutaram a palavra, receberam a palavra, foram bendecidos, foram transformados, foram cambiados, pero quando chegou o momento de ceder, de abrir a mão, guardou a mão. Isso não, Pablo. Até o capítulo 3 estava bem, pero já entrou no 4, há pessoas que vai passar o resto da vida na igreja. Eu sinto decir isso com todo dolor no meu coração e não vai ser transformado. Sabe por quê? Porque não quer ceder, não quer soltar. Não quer soltar. Não quer cambiar. Quem já escutou aqui que Deus é grande? Levanta a mão. Levanta a sua mão. André está dizendo levantar a mão, fazer exercício. Não queremos. Todos, não? Um Deus grande. Quem escutou a história de Moisés, que ele abriu o mar, tudo isso? Todos, não? Pero sabe esse Deus grande, para quem ele queda paralisado? Deus se paralisa, sabe por quem? Por nossas decisões. Deus não pode ir contra a decisão de um ser humano. Bueno, poder pode, pero já está na palavra que ele deu o livre-arbítrio. Se tu disse não quero, vale. Quero, venga. Deuteronômio disse, pondrei delante de vosotros. Deus dá um exame. La bendição e la maldição. Pero eu não estudei a Bíblia. Senhor, que elijo eu? Aí ele vai dar a resposta. Escorra a bendição para que viva. Ou seja, Deus dá todo o requisito para nós outros seguir sendo bendecidos. Pero isso aqui que hablamos no princípio está cerrado. Ele diz assim, digno do chamado. Aí disse, sempre humilde e amável. Um crente, um filho de Deus, tem que ser amável, humilde. E infelizmente, em nossa igreja, há pouco humildade. O chamado está por em cima das almas. Eu estou no cargo,
Pero ahora lo demás, pisoteio. Ui, como é soberbo esse irmão. Amabilidade, ter paciência. Pô, André, um sol de 40 graus, a hora esse irmão está me chamando. Deus está sempre disposto para nós outros. Pablo está dizendo aqui, a igreja já não existe mais. Pablo já não está aqui mais. Se essa palavra não fora para nós outros, ela já não estaria aqui. Se a palavra quedou aqui, para quem é? Sônia, me gusta Sônia, para mim. Se for a Deus, diz para nós outros, para mim não. Para nós outros. Disse assim, humildade, paciência, tolerantes uno com outros. Não para aqui, em amor. Eu sou tolerante. A hora acrescenta uma cosita mais, com amor. Ui, amor. André, não é fácil não. Vou ir rápido, sabe? Porque não vai me dar tempo de terminar. E disse, com amor, esforcem-se por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo de la paz. Tudo isso que está dizendo vai resultar em la paz entre nós outros. É verdade que aqui é espanhol, colombiano, brasileiro, aí de toda a mescla aqui. Cada um cresceu em um lar diferente, com os problemas diferentes. Não é verdade? Pero a hora Jesus Cristo traz todos, tanto aqui ou em outro país, para um mesmo lugar, na mesma igreja, para escutar uma só palavra, um só Espírito. Sabe o que me une a vós outros? O Espírito Santo. Se chega uma pessoa aqui a hora, não é crente, corre um tabaco e fuma dentro da igreja, mas esse não tem o Espírito Santo. Empeça a falar palavrota. Esse. Lo que une nós outros é o Espírito Santo. Lo que traz a paz entre nós outros é o Espírito Santo. Agora, quando um empeça a ir para um lado, outro para o outro, por isso que a Bíblia diz, não há comunhão entre a carne e o Espírito. Um não está peleando um com o outro. Por isso que há muitas pessoas dentro de um casamento que está casando com pessoas que não é crente. Pero ele vai cambiar, ele vai mudar. Se essa pessoa não é crente, não aceitou Jesus Cristo antes, não entra na trampa que vai aceitar depois. Primeiro ele vai querer o postre. Como dizia a mulher, esse postre aqui ninguém pega. Não? Primeiro vai querer o postre. E depois que tem um postre, depois que casa, vamos ver, quem não quer uma mulher, uma esposa crente? Qual é o homem que não quer? Vai para a igreja. O pastor mete na cabeça dela que ela tem que se submeter ao esposo, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido. Eu quero uma esposa assim. Pero também tenho a outra parte, marido, vós, esposo, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A parte B, essa eu não quero. Aí a pessoa aceita Jesus, casa com uma pessoa que não é crente e depois agarra as unhas que estavam escondidas e empieza. Ai, pastor, meu marido se rebeliou de uma maneira, está de uma maneira que eu não conhecia. Claro que tu conhecia, a Bíblia te dizia que não entra em julgo desigual, que tu vai entrar em furada. Espera no Senhor, aguarda no Senhor. Senhor, está tão complicado por aquele homem ali habla de Jesus. Ele disse, glória a Deus. Não, nem todos que disse Senhor, Senhor, entra lá no reino de Deus, mas todos que fazem o quê? A vontade do Padre. Eu lo sinto muito para as mulheres de hoje em dia, que homem crente hoje está mais escasso do que dinheiro em lacade. Não há homens que querem compromisso com Deus? A pessoa quer a bendição, quer a mulher. Não, de caso aceita casar na igreja com a bendição do pastor e tudo.
Antes de casar, vinha no culto, entrava, sentava, pero a hora depois que casa, aí ele fora, pem, pem, a mulher tem que estar assim, já vou, já não quer entrar na igreja, porque lá parte B, ele não sabia. Aí, é complicado. Estou terminando. Em vez de ter paz, vínculo dentro de casa, lo que tiene? Eu conosco pessoas buracha. Eu já lidei com pessoas buracha, madre minha da minha vida, buracha e que fuma tabaco. Tu sabe o olor da lameca de tabaco com bebida? Eu imagino uma esposa ou um esposo casar com uma mulher ou um homem que sai na casa e logo, claro, Ed é crente. Ed aprendeu que tem que ser submissa a teu esposo. Ed cumpre a palavra, prepara a comida, se lava, se prepara, se adorna, para quando esse homem chegar, porque disse lá que a mulher sábia, ela edifica a casa, ela prepara, pero ela entrou em um casamento corro, porque a outra perna não tinha a força de Deus. Quem não quer a parte A, pero a parte B dói, não? Eu queria minha esposa, quando eu era solteiro, vou falar uma coisa aqui porque somos amigos. Eu, quando estava na casa, eu dizia para os meus amigos, todo dia, quando eu casar, eu vou estar em cima da cama com minha esposa. Eu queria partilhar solo. Agora vem na fatura. Tem que acordar às 5 da manhã, trabalhar, cuidar de ninho, cambiar de roupa, cuidar da esposa, a ver isso. Eu digo, isso não me contaram. Aí a parte B, aceitamos as duas partes. Se tu queres uma esposa que cambia tu primeiro. Se tu queres ser transformado, transforma tu primeiro. Aquilo que tu queres que outro hace por vosotros, hacer vosotros primeiro. Jesus não esperou de eu amar ele. Ele me amou primeiro. Quer algo bueno em tua vida? Empeça a hora a ceder. Cede para Cristo. Termina a hora. Se põe de pé em nome de Jesus. Disse assim: há um solo corpo e um solo espírito, como também foram chamados a uma sola esperança. Um solo Senhor, uma sola fé, um solo bautizo e um solo Deus e Padre de todos, que está sobre todos, por meio de todos e em todos. O que significa isso, André? Que uma coisa, uma bendição, não pode funcionar sem obedecê-la. Um regalo dado por Jesus, que não te custou nada, tem que ser encarrado, não sei se está pronunciando bem, tem que encarrar com a obediência sua. Deuteronômio 28 disse, se obedeceres a minha voz e a vê-lo que está escrito, todo que está escrito, a bendição vai vir e vai vir assim, ó, te agarrar. Se obedece a parte A, a parte B vai vir